Já passo direto para o Paulão aí. Bom, o que a Ana falou é, de certa forma, a formalização do que a gente viu essas primeiras semanas de governo Trump em relação à decisão do NIA de paralisar as atividades. Existe uma pretensão de uma reforma profunda, que é política ideológica, e que, mais do que isso, eu acho que ela expressa um momento muito específico que a gente tem vivido ao longo dessas últimas uma década e meia, mais ou menos, que é de crise epistêmica. Essa crise epistêmica ela tem se desenvolvido por um ceticismo muito grande do cidadão médio em relação à capacidade que a ciência tem de entregar desenvolvimento e bem-estar, mas, ao mesmo tempo, tem relação com o incômodo intrínseco que a ciência causa por ela não assumir lados afetivos. Então, assim, eu acho que a gente está tendo essas discriminações que eram muito claras se misturando e gerando esses pontos de embates. O que eu quero colocar aqui do ponto de vista essas modificações, essas pretensões, elas são um risco enorme em termos do que a ciência como que a ciência foi alocada na nossa civilização ali desde do período iluminista até hoje. É um legado histórico e civilizatório que nós temos. O que eu vejo é que esse projeto ele quer misturar as pretensões políticas e utilizar a ferramenta científica positivista como uma ferramenta de luta. Assim, a gente pode tratar isso com juízo de valor e sem juízo de valor. Do meu ponto de vista, particularmente, é potencial para uma bomba atômica, porque a partir do momento que a gente gera esse embate com a ferramenta científica, a gente está colocando pautas como qual que é a credibilidade da ciência. E esse é problemático, porque é uma pergunta que vem justamente de grupos radicalizados. E, normalmente, quando essa pergunta vem de grupos radicalizados, o que a gente tem, muitas vezes, é a predominância do negacionismo em relação à efetividade dessa ferramenta. Ao mesmo tempo, para fechar o que a Ana trouxe, bastante interessante alguns pontos que são colocados aqui, que não são questionados, inclusive porque eu acho que a estrutura norte-americana, da democracia norte-americana, ela é uma estrutura que permite lobby. E a gente sabe que quando a gente tem lobby institucionalizado em quaisquer democracias, a gente perde um pouco dessa capacidade de governança para o interesse do bem comum. E a gente sabe que o case do opioide é um dos cases que tratam justamente desse ponto. A questão do Ozempic é uma questão extremamente problemática, porque por mais que ela tenha capacidade de revolucionar a saúde das pessoas em relação à questão de sobrepeso e todas as comorbidades associadas a isso, a gente está falando de um medicamento que nunca foi estudado a longo prazo para esse tipo de terapia, que é a terapia de perda de peso. Então, assim, tem muitos gaps que a gente ainda não entende, tem muito estudo que precisa correr atrás para entender qual que é o efeito de longo prazo desses medicamentos. Então, a gente está, sim, fazendo uma certa aposta, e mais do que isso, é uma aposta econômica, uma aposta política também. Vamos ver o que vai acontecer, porque, como eu tinha falado, e toco nessa tecla várias vezes, a ciência norte-americana é uma potência. Hoje é a maior potência do planeta. E ela movimenta pesquisas de alto nível, de ponta. Então, assim, a gente está vendo que talvez esse desenho possa comprometer a médio e longo prazo todas essas pesquisas. Mas, mudando de assunto e falando de opioide, olha que coincidência, a FDA acabou de aprovar o primeiro medicamento, o primeiro analgésico, em mais de 20 anos, que não depende do mecanismo opioide para funcionar e que, portanto, é tão eficiente quanto, mas, portanto, não causa dependência. Então, assim, a gente está falando de um medicamento que pode substituir o uso massivo
de opioides nos hospitais. E só para vocês terem uma ideia em termos de dados estatísticos, hoje 75% das overdoses que acontecem nos Estados Unidos são por conta de medicamentos opioides. 75%. A gente está falando assim, de um número absurdo, causado por uma única droga. Mais do que isso, a gente tem que lembrar também que é um problema político de saúde pública que está longe de ser resolvido. A gente está falando também de um esforço que não tem surtido tanto efeito em relação às indústrias farmacêuticas na busca de mecanismos alternativos de analgésicos que possam substituir esses opioides, mas aqui vem finalmente, depois de 20 anos, um medicamento que tem esse potencial de substituir toda uma classe de medicamentos com alto grau de dependência. Então, a gente já tem uma previsão de produção em massa desses medicamentos no final deste ano, no início do ano que vem, e isso mostra, por consequência, como que a infraestrutura de saúde, de investimento e pesquisa, ela precisa ser preservada, o que não está acontecendo. Outro ponto que eu gostaria de trazer, que eu acho que é importante, é sobre uma terapia que mostra que, finalmente, também a medicina regenerativa ela começa a trazer alguns efeitos que eram esperados ao longo de décadas e que tinham sido, inclusive, descredibilizados por conta de gargalos técnicos, que é a utilização de células de doadores, células troncos de doadores, para tratamento de insuficiência cardíaca. Então, ao invés de você ter que utilizar o órgão per si, né, o coração de um doador, você pode extrair células de um determinado doador, você faz uma triagem, você avalia a compatibilidade dos antígenos que estão presentes naquele órgão, extrai essas células, torna elas células-tronco pluripotentes, induz a elas se tornarem células-tronco, e injeta no coração doente. O que foi observado é que o grau de rejeição ele é extremamente parecido com o grau de rejeição, o risco de rejeição que já existe nos procedimentos padrão de em transplante de órgãos. E mais do que isso, mostra a viabilidade de não depender de uma fila de espera para que você possa tratar pacientes com insuficiência cardíaca. Hoje, no mundo, mais de 64 milhões de pessoas têm insuficiência cardíaca. É uma doença extremamente debilitante e custosa em termos de política de saúde. E mais do que isso, você tem uma alta dependência em muitos dos casos, de transplantes cardíacos. Então, viabilizar uma abordagem nova, que de fato é efetiva, de transplantar células, e essas células conseguirem melhorar o parâmetro, os marcadores biológicos de saúde cardíaca, como contratibilidade, perfusão sanguínea, melhora da perfusão sanguínea, é um ganho significativo. Então, assim, trazendo um pouco dos dois mundos, acho que é um pouco dessa crítica macro do que está acontecendo ali nos Estados Unidos, à luz do que a política republicana tem pensado, e trazer um pouco de coisas positivas, que é como que a ciência, independente de todas essas movimentações, ela continua gerando resultados. É isso.